Olá, tudo bem com vocês? Ou com você? Eu sou Lucilene dos Santos e essa história que eu venho trazer para você hoje é uma história de amor. É uma história que nos faz pensar, refletir. E eu gostaria de te convidar, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like. Se possível e gostar da história, ouça a inteira, para assim você ajudar o caminho de Miríades a deslanchar por esse universo de histórias, meditações e reflexões sobre a vida. E essa história, ela se passa em uma época onde as mulheres ainda não tinham voz e vez, mas a nossa principal nessa história nos traz grandes lições. Era uma tarde de outono, estava nublado, as folhas caindo, mas um tanto pesado carregado o dia, e já ao pôr do sol sobe uma tensão que assolava o coração daquela mulher, pois estava trazendo ao mundo a sua filha, feita de um amor proibido, e já há algumas horas sofridas veio ao mundo a sua menina, a sua criança linda, cabelos pretos, olhos cor de amêndoa, mas logo em seguida a sua dor foi a mais difícil para uma mãe, pois ia ter que se separar de sua criança, reunindo em si toda a sua força. Foi buscar um lugar para entregar a sua pequena. Ela era cigana e conheceu o pai da sua filha, que foi o seu grande amor e também o seu grande prejuízo, se tornando um canalha ao se aproveitar da inocência de uma jovem que lhe entregou amor, devoção, e depois de conquistar e ter o que queria, a abandonou e foi embora sem olhar para trás. Grávida, ela escondeu até onde pôde e depois fugiu, deixando para trás a sua família. Ela chegou na praça da cidade e tinha um grande movimento, olhou em volta e viu um grande circo que chegara na cidade e observou um bom tempo. Pegou a sua bebê, colocou em frente a um dos trailers, aonde ela viu uma mulher com seu companheiro, e eles acabavam de deixar o espetáculo, e quando não viu mais ninguém, foi com sua filhinha, colocou em um caixote junto com uma carta aonde ela pedia que o nome da pequena é a única coisa de valor, era a criança, que era a sua maior joia, e foi deixado um anel e um colar com um peso em ouro. Ao terminar o espetáculo,
O casal retornando tomaram um susto com a bebê que chorava muito. Eles pegaram a criança e o companheiro olhou em volta procurando para ver se encontrava a pessoa que ali abandonou aquela linda criança, mas não encontrou ninguém. Agradecidos e preocupados pelo presente que foi aquela criança, eles foram cuidar da pequena Carmesita, que significa um jardim cheio de flores. E a chegada dela foi exatamente assim, como uma linda flor no jardim daquele circo para aquela casa, para aquele casal. Com a chegada dessa novidade, eles reduziram o tempo de permanência naquela cidade e em uma semana armaram suas tendas e deixaram para trás aquela cidade. E Carmesita foi com eles. E na estrada com os seus pais adotivos, foi crescendo e como uma flor, desabrochando para a vida, se tornando uma linda mulher e a trapezista do circo, lotando todos os espetáculos. Era um dia muito especial. Carmesita estava fazendo agora 18 anos e seus pais lhe preparou uma grande e linda surpresa. Respeitável público, senhores e senhoras, hoje quero vos convidar, esse maravilhoso público, a cantar os parabéns à nossa linda trapezista. E foi lindo aquele momento porque todo o circo se colocou em pé, cantando os parabéns, enquanto Carmesita brilhava em seu espetáculo. E já no final do espetáculo, muitas pessoas foram até ela desejar felicitações pelo ano de vida. Todos. E um rapaz parou encantado na aniversariante. Seu nome era Edgar. Alto, cabelos escuros, olhos grandes, fortes e amendoados. Muito rústico, porém atraente. Ele se aproximou de Carmesita e lhe fez um convite. A moça aceitaria vir comigo a uma festa tradicional do meu povo? Pode trazer seus pais. Vocês vão gostar. Será meu presente a tão bela jovem. E foi assim que naquela noite a vida de Carmesita começava a virar de ponta cabeça para depois entrar nos eixos. Edgar conduziu Carmesita e sua família. E na festa havia muita fartura, muita carne, frutas, bebidas, coisas diversas. E todos ficaram muito felizes de receber uma família tão linda. Mas o que chamava muita atenção era a beleza da jovem, que tinha uma postura que a todos despertava o olhar. Edgar lhe tira para uma dança e nesse momento ele ficou chocado, pois ela dançou como uma autêntica cigana. Ele perguntou a ela: como sabe essas danças? Pergunto por ser típica e cigana. Ela disse: não sabia, nunca dancei, mas estava em mim, eu só deixei fluir. Isso chamou muito a atenção de todos e seus pais, que logo acendeu o medo, pois a carta falava sobre a sua descendência cigana, ao qual eles nunca comentaram com ela. Ao chegarem em casa,
sua mãe gentilmente chamou para uma conversa. Minha filha, nós somos de picadeiro e estrada. Por isso espero que não venha se apaixonar por esse rapaz. Para o seu bem, minha filha. Carmesita nada falou, apenas ouviu. Pois realmente já vira muitas histórias de mulheres que, ao se apaixonar, sofreram por amor e com certeza não ia querer isso para sua vida. Mas no dia seguinte, Edgar apareceu para ver Carmesita. Eles sentaram e conversaram por um longo tempo. Enquanto o circo esteve ali na cidade, eles sempre estavam se vendo e a amizade foi ficando forte entre eles. Edgar fazia a bela Carmesita sorrir, contava histórias da sua família. Era muito bom estar na companhia dele. Mas enfim chegou o dia de seguir viagem. Edgar quase não conseguiu chegar a tempo de se despedir daquela que tanto o encantou. A chegada na próxima cidade foi para Carmesita um deslumbre. Não sabia por quê, mas sentia-se em casa outra vez. Enquanto todos iniciavam a montagem das tendas, ela foi andar pela pequena cidade. Muitas flores seguindo um carreiro estreito, foi dar a uma cachoeira que parecia o véu de uma noiva de tão linda. Ela entrou nas águas geladas e ia mergulhar quando uma voz disse a ela: "Não faça isso. A água está muito gelada e a profundidade também é grande. Essa cachoeira é linda, mas é traiçoeira, caso não saiba nadar." Carmesita agradeceu ao aviso, pois realmente não sabia nadar. Ele se apresentou: "Me chamo Alfonso. E qual é a sua graça?" "Prazer, sou Carmesita. Acabei de chegar com o circo." Carmesita? Um belo nome. Alfonso sentiu que a jovem lhe recordava alguém. Ele não soube ao certo quem. Ele foi cortês, acompanhou Carmesita de volta até o lugar onde o circo estava, sendo preparado, e logo fez amizades com todos, pois eram muito dinâmicos em ajudar e conversar. Edgar, como costumava viajar muito, seguiu para a próxima cidade onde seria o próximo espetáculo, e ele estava na plateia para ver sua linda Carmesita no trapézio. Edgar, após a chegada da bilheteria, foi até os pais de Carmesita e pediu permissão para vê-la. Olhou para sua donzela, que estava distraída conversando com Alfonso. Pois é, a vida às vezes prega-nos peça, fazendo e trazendo questões a serem esclarecidas, como vamos observar ao longo da história. O interesse de Edgar em Carmesita era um sentimento para ele desconhecido, pois nunca havia se interessado daquela forma por outra mulher. E ao ver ela conversando com outro, ele se fechou, pois acreditou na força dos ciúmes que sentiu ao ver ela ali conversando com Alfonso. Se fechou ao ponto de virar e ir embora sem falar com ela. Mais um espetáculo, e nesse dia, Carmesita estava ainda mais bela. Todos a olhavam atento a cada acrobacia no trapézio, até que ao realizar
uma manobra, Carmesita perdeu o tempo do trapézio, caindo, batendo na cama e sendo arremessada ao chão. Foi um grande desespero e correria, e já no hospital, após alguns exames, uma surpresa. Ela ia precisar de sangue, mas só poderia ser o mesmo que o dela. Era um tipo sanguíneo raro que ela poderia receber somente do mesmo doador. Seus pais não eram compatíveis e no hospital esse RH estava em falta. Com a queda, a Mesita havia estourado, rompido uma artéria dentro de si e estava com uma hemorragia fora a parte que havia lhe quebrado. Edgar ficou sabendo do ocorrido e chegou no hospital para saber se poderia ajudar, pois a notícia havia se espalhado rapidamente. Uma corrida contra o tempo, pois era grave a situação dela. Alfonso, sabendo, logo foi fazer a doação, pois ele era compatível. E na mesa de cirurgia, Carmesita teve uma saída do corpo onde ela ouviu claramente a sua mãe rezando e dizendo que Carmesita não pode morrer sem conhecer sua verdadeira história. Ela parou, observando tudo sem nada entender. E de repente uma mulher a pega suavemente pela mão e com muita doçura diz: "Você realmente se tornou uma linda mulher. Seu maior desafio será perdoar." E voltou ao corpo, apagando completamente. Despertando já no quarto, seus pais ali junto dela. Não lembrava de nada, apenas os abraçou. Eles ficaram felizes, pois ela foi o maior presente que a vida deu a eles. Alfonso conversou com eles, ofereceu a casa para eles ficarem para que ela pudesse ter uma recuperação com mais conforto e não perder as consultas do pós-cirúrgico. O circo seguiu para outras cidades, deixando ali Carmesita e os pais. Edgar foi visitar a jovem e não conseguia aceitar o fato de Alfonso ter acolhido Carmesita. O jovem enciumado questionou ela, simplesmente por quê. Carmesita, você está interessada em Alfonso? Quero saber a verdade. Ela de pronto respondeu: Alfonso é um amigo e não entendo por que você está tão aborrecido, Edgar. Não estou aborrecido, só não entendo por que vocês não se largam. Edgar, eu fui criada viajando com o circo. Tenho diversos amigos. Eu não tenho por que destratar Alfonso, principalmente com a acolhida que gentilmente ofereceu à minha família. Eu só posso agradecer a hospitalidade, pois não tenho casa, meu mundo é o circo. Carmesita, eu só quero que nada lhe aconteça, pois quero muito o seu bem. Sei, respondeu Carmesita. Apesar de carregar um sentimento por Edgar, mas algo dentro de si a mantinha mais próxima de Alfonso, e ela sentia um laço que não se explicava, mas não o via como homem, mas como uma pessoa muito querida. E com o passar dos dias, foram muitas coisas acontecendo com Carmesita, e embora ela sentia-se melhor,
Seus pais ali lhe cuidavam com muito carinho. Carmesita ouviu uma conversa dos pais que não era algo natural e nossa, ao qual eles diziam: a nossa filha não quero perder. E a mãe dizia: minha filha, mas ela tem o direito de saber que foi adotada. Mamãe, que história é essa? Perguntou Carmesita. A mãe, já uma senhora, puxou-a pela mão, sentaram os três e ali os dois contaram-lhe como ela se tornou o ser mais querido de suas vidas. Pegou os pertences que estava com ela no dia de sua chegada e lhe entregou. A reação de Carmesita foi de gratidão aos pais tão queridos que a acolheram, a amaram, a protegeram, a educaram e jamais desistiram de estar ao seu lado. Mas ela precisava sair para dar uma volta sozinha, pois eram muitas informações para serem processadas. E uma pergunta remoía em seu coração: por que será que ela me deu se não me amava? Estava sentada na pedra junto à cachoeira quando se aproximou Alfonso e disse: o que houve, Carmesita? Parece tão triste. É, Alfonso, acabei de descobrir que sou filha do coração. Foi deixada quando bem pequena, junto no cerco. Aquele homem ouviu atentamente cada palavra e perguntou: o que foi deixado com você, menina? Carmesita pegou o cordão de ouro e o anel e a carta e disse: tudo isso, ou apenas isso. Preferia nunca ter sabido da verdade. Afinal, não muda nada. Sou tão grata pelos pais que tenho hoje. Um soluço fez ela parar de falar. Que houve, Alfonso? Carmesita, você é minha sobrinha. Esse cordão foi presente de seu pai para sua mãe, quando ele se apaixonou por ela. Mas ele sumiu quando desconfiou que ela poderia estar grávida. E tempos depois descobriu que era pai, pois antes de morrer, a sua mãe disse a ele que a filha que ele havia abandonado era uma princesa mais linda do mundo e ela não teve tempo de revelar onde havia deixado a menina. E seu pai procurou você por muito tempo, até ficar doente. E antes de morrer me pediu para nunca desistir de lhe encontrar. E desde então, procuro por essa criança que a vida se encarregou e trouxe. Colocou você em minha vida. E chorando, abraçou a sobrinha, muito feliz por poder cumprir a promessa que fez ao irmão antes dele partir. Meu tio? Você é meu tio? Retribuindo já o abraço. Ao ver os dois abraçados, Edgar, que vinha chegando, ficou cego de ciúmes e ódio e partiu para cima do Alfonso, e Carmesita se colocou entre os dois e olhando firme para Edgar. O
O que veio fazer aqui? Ele, num ódio, responde: Ah, para te convidar com esse daí para o meu casamento. Edgar, será um prazer. Iremos com certeza, respondeu Carmesita. Alfonso tentou chamar Edgar à razão, mas ele não quis ouvir e foi embora. O olhar dele para a Carmesita era de desprezo e decepção. Simplesmente por puro ciúmes e posse de um amor que ele ainda não havia declarado, mas havia tomado posse. Carmesita tinha dentro de si um amor suave, saudável, e não se permitiu viver algo desse jeito, jamais, pois teve boa escola, crescendo e vendo os pais juntos, um do lado do outro, e nunca cenas de desrespeito, pois um confiava no outro, e essa foi a base para Carmesita desejar ter alguém um dia. Carmesita naquela noite, sonhou com a sua mãe, que lhe dizia: Filha amada, eu só lhe entreguei para que você tivesse o direito de viver. Eu jamais teria lhe deixado se soubesse que minha família me daria o direito de ver você crescer. Espero que entenda que te amei cada momento e sigo te amando. A jovem acordou emocionada e ao mesmo tempo assustada. Depois de tanta coisa, depois de tantas informações, ela viu claramente a sua mãe em sonho. E ela recordou do mesmo rosto logo após o acidente, antes de perder a consciência. E nesse momento relembrou com clareza, pois alguém pediu por ela e o acidente teria sido fatal. Mas a misericórdia a alcançou. Carmesita foi do medo à alegria extrema de saber que alguém zelava por ela. A verdade é que ela já estava com saudades do circo e das pessoas com quem ela cresceu e teve o prazer de aprender com o retorno. Foi ao retorno com o médico e grande foi sua surpresa, pois o diagnóstico era de boa recuperação, mas que não poderia voltar a fazer o que era o seu trabalho, pois mesmo se recuperando tão bem, o médico foi direto e claro em dizer: seu corpo sofreu muito. Fizemos o possível humanamente falando, mas existe agora uma fragilidade que, mesmo se fortalecendo com os exercícios, eu não lhe recomendo voltar. Porém, você pode escolher como será a sua vida daqui para frente. Você pode ensinar, pode fazer tudo o que você desejar. Somente tenha em mente, no trapézio nunca mais você vai poder subir. Mais de alta, Carmesita foi até Alfonso, seu tio, que a esperava na cidade para lhe repassar o que seu pai havia deixado por herança. E Carmesita herdara terras, uma casa muito grande e confortável e uma fortuna em dinheiro para ela viver e bem, sem precisar contar moedas para ter alguma coisa ou bem material. E ali na cidade,
Carmesita já saía da loja com a sua mãe e seu tio Alfonso, quando vinham de encontro Edgar com a sua noiva. Edgar foi na direção e, parando, puxou a noiva e apresentou a Carmesita como a mulher de sua vida. Carmesita olhou, desejou felicidades ao casal, que o amor fosse o combustível a alimentar e manter o amor entre eles. Foi uma reação que Edgar não esperava. Maturidade que doeu no fundo de sua alma, o que lhe trouxe o sentimento: ela não gosta de mim. Sorrindo, Carmesita se despediu e seguiram, deixando ali a imagem de um homem magoado e decepcionado. Pois, apesar de ser nova, não era movida a rompantes infantil, impulsionada por ciúmes. A vida finalmente entrava no eixo. Agora tranquila, ela pegou parte do dinheiro, investiu no circo, melhorando a vida de todos, a quem amava e tinha como família. Afinal, cresceu tendo em cada um tio, uma tia, amigos, e decidiu viajar com o circo por mais 6 meses, ensinando a próxima que ocuparia o seu lugar. Mas um dia chegou uma mensagem para ela retornar o mais rápido possível, pois Alfonso havia sofrido um mal súbito e estava muito mal. Carmesita, naquele momento, deixando tudo para trás, pegou o primeiro meio de chegar e voltar para a cidade de seu nascimento, esperando que fosse exagero de quem lhe enviou a mensagem. Mas chegando, foi direto ao encontro do tio. Ele realmente estava mal e só a esperou para ver mais uma vez a sua sobrinha e poder se despedir, deixando outra vez Carmesita, agora somente com os seus pais. Alfonso era um homem muito querido e respeitado por todos. Foi um velório cheio de emoções e homenagens. Passados 7 dias do seu sepultamento, os funcionários de Alfonso queriam saber o que ela faria com eles, se os mandariam embora ou se eles permaneceriam. Carmesita simplesmente optou por manter todos, pois sabia que seria a vontade de Alfonso e não havia para que abrir mão de pessoas que já sabiam o funcionamento de tudo. Seus pais pediram para ela aproveitar e ficar na cidade, pois os dois iriam continuar com o circo. Mas ela não aceitou e logo perguntou se não era hora deles também pararem, pois agora ela tinha como cuidar dos dois e eles poderiam estar no circo sempre que quisessem, mas sempre junto da filha. E ofereceu para fazer para eles uma casa aonde os dois teriam liberdade e privacidade que no trailer eles não teriam e não tiveram. Assim, a vida seguiu leve, mas Carmesita ainda sentia a falta do trapézio. E para não ficar ali presa nesse sentimento de pobre menina, ela foi até o estábulo, pediu um animal mansinho para poder montar e foi dar um passeio pelas terras. Era tudo muito bonito e uma alegria bateu à porta de seu coração. E ela deixou entrar. Estava ali sentindo
A natureza era como se os seus pais e o seu tio Alfonso estivessem ali presentes, como ela, com ela. Mas nesse instante percebeu realmente qual era a sua origem cigana. E essa origem lhe tomava a alma, mas foi interrompida com um estampido que assustou o cavalo ao qual Carmencita estava montada. Ele saiu em disparado e ela perdeu o controle do pobre assustado. Edgar surgiu do nada, parando a sua montaria, tomou a rédea do cavalo que Carmencita estava e, parando os dois, o tamanho susto que ela tomou foi tão grande que, ao olhar para Edgar, ela desmaiou nos braços dele, que cuidadosamente apiou do animal, com muito cuidado para não deixar Carmencita cair. Carmencita, agora deitada em seu colo, Edgar chamou algumas vezes até que ela despertou e ele disse: "Calma, está tudo bem. Edgar, você está caçando em minhas terras?" "Não, Carmencita. Estava passando e vi movimento de caçadores e fui atrás. E quando ia chegar até eles, vi o seu cavalo em disparada e vim para ver se vocês tinham sido alvejados." Alfonso, ele não gostava que ninguém invadisse para caçar. Fazia questão de ser respeitoso com a natureza, pois não faltava nada a ninguém. Então, caçar por esporte ele não aceitava jamais. "Falando em Alfonso, eu lamento a sua perca", disse Edgar. "Obrigado. Ele faz muita falta e o pouco que convivemos, meu tio me ensinou muito." "Como assim, tio?" "Sim, Edgar. Meu tio, irmão de meu pai, que abandonou a minha mãe quando soube que estava grávida de mim. A minha mãe me deu, pois como era cigana, os pais já tinham traçado uma outra vida para ela. E para ela não ter que ver eles me tirando dela, fui entregue aos meus pais no circo." "Mas por que você não falou nada antes comigo?" "Porque a vida, Edgar, é feita de caminhos e escolhas. Você escolheu o seu caminho e eu escolhi o meu." "Mas, Carmencita, eu amava você, eu morria de ciúmes, eu senti tantos ciúmes." "É, mas escolheu se casar com uma mulher da sua linhagem e está tudo bem, não, Edgar?" "Não, não está nada bem. Se por linhagem, você também é cigana. Posso carregar o sangue, mas não os costumes. Fui criada para ser livre e construir as coisas a partir do que o meu coração sentir." Edgar chegou tão próximo de seus lábios que ela se estremeceu inteira por dentro, mas ele recebeu um tapa na cara. "Por que fez isso?" "Edgar, que pergunta idiota. Você tem mulher e você não precisa brincar comigo." "Carmencita, deixa eu te explicar." "Explicar o quê?" "Eu não aceito isso. Você acha que tudo é do seu jeito." Carmencita saiu pisando forte, brava, deixou o cavalo para trás e foi-se embora, cuspindo marimbondas. Pois afinal, ela recebeu a educação de sua mãe,
que uma mulher deve saber o seu lugar, que dizer um não também é digno, pois mostra valores que são importantes, sim. Edgar assustou, pois, como sempre tinha tudo o que queria com as mulheres, mas com Carmesita quebrou a cara. Carmesita tinha atitudes e uma postura diferenciada para a época, né? Em que essa história se passava, para a época em que essa história se passava. Era requerido e exigido das mulheres muito mais do que podemos imaginar. Mas o ser humano sempre dava um jeito de ali satisfazer as suas paixões. Edgar sumiu por 3 dias. E Carmesita estava na lida com a terra e nas horas vagas buscava ensinar às crianças a sua arte em acrobacia e trapézio. E vez ou outra, quando viam as lembranças de Edgar, ficava vermelha de vergonha e desejo, mas logo voltava a atenção aos seus afazeres. A casinha dos pais tomava forma e a vida seguia. No final de uma semana, que chegou para a Carmesita, que estava pronta para ir até a cidade, quando colocou os pés para fora de casa, Edgar a esperava. Ele havia falado com seus pais que gostaria de namorar com ela, se eles dariam permissão, pois havia terminado o noivado. Eles apenas disseram a ele: se ela aceitar, tem a nossa bênção. E se você machucar a nossa filha, você estará ferindo a nós também. Pois nossa filha foi um presente da vida para nós e não existe ninguém mais importante que ela nesta vida pra gente. Recado foi dado. Carmesita então permitiu aceitar a amizade de Edgar e ele mostrar-lhe merecimento de estar perto dela. 6 meses mais tarde, ela aceitou a namorar com ele. 1 mês depois de aceitar o namoro, deu-lhe o primeiro selinho. Edgar foi conhecendo como ela era especial, pois ela também estava aprendendo sobre a cultura deles. E noivaram, e foi uma festa linda, com danças, fogos, a presença dos amigos do circo fez com que o seu noivado fosse extremamente especial. Se casaram, tiveram a primeira noite de amor, quando ele finalmente pôde experimentar os doces lábios de Carmesita após o casamento. E a noite de núpcias foi linda, cercada de total conexão, pois ele aprendeu a conhecer aquela mulher que lhe tirava do sério, mas que era parceira com ele em tudo. O tempo foram se passando. Carmesita e Edgar tiveram 3 filhos, que era o prazer, a alegria e a satisfação daquela mãe. E os 2 criaram os filhos, e os avós, os pais adotivos de Carmesita, nunca se afastaram deles. Nesse instante,
a sua neta lhe interrompe e diz: Vovó, a senhora é feliz com o vovô Edgar? Perguntou sua neta Carmesita, que respondeu: Hoje, eu não saberia viver sem ele. Depois que nos unimos, pude aprender muito com ele. E hoje, minha neta, posso dizer que o amo. Ainda me irrita, mas eu fui feliz e sou muito feliz com ele. E é todos os dias, até esse presente momento. A neta de Carmesita saiu correndo e sorrindo. Passou correndo por seu avô Edgar e pediu a bênção. Ele entrou em casa, abraçou-a e beijou. Edgar, você quer que eu prepare alguma coisa? E ele responde: sim, meu amor, tu vai se arrumar para mim. Quero que vá comigo. Hoje temos a apresentação no circo, mas antes precisamos fazer amor. O desejo entre eles nunca virou rotina, e Edgar sempre falava ao término do namoro: parece que estou lhe amando pela primeira vez. O meu coração sempre se entrega da mesma forma. Agora, já todos reunidos no circo, Edgar, sorrindo, olha para sua Carmesita e diz: ai, te amei no instante que vi lá em cima no trapézio. E a beijou apaixonadamente mais uma vez, consagrando-se o amor que uniu, não por casualidade, mas Edgar aprendeu a amar Carmesita, que aprendeu a aceitar e acolher Edgar, mesmo ele sendo às vezes ainda muito ciumento. Mas ela também aprendeu a ver que ali existia cuidado, que ali existia amor, e ele nunca, jamais saiu da sua presença sem lhe dar um sorriso, um beijo, um olhar apaixonado. E naquele instante, a família do circo, a família de Edgar, que era muito numerosa, os seus filhos, netos e netas, aplaudiram os dois, pois os dois juntos aprenderam a cultivar o bem mais precioso que todos nós temos: o amor à família. E assim se passou a história de Edgar e Carmesita. E eu espero sinceramente que essa história possa ter tocado fundo em seu coração, como a mim tocou. Quando eu recebo essas histórias para escrever, porque eu as recebo, é uma canalização muito linda, muito profunda para mim. E quando eu me sento para gravar para vocês, só me resta um estúdio com diversos atores para me emprestar o talento da voz e assim poder abrilhantar a história para vocês.
Mas enquanto esse momento não chega, fica com a minha voz. Muito obrigado pela sua presença. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva. Deixe o seu comentário. Deixe o seu like e ajude o caminho de Miríades a crescer, a deslanchar por aí, realizando um sonho como o sonho de Edgar e Carmesita. Um grande beijo a todos. Fui!